Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E hoje, galera, mais uma vez, estou eu em um contexto inusitado. A luz acabou de acabar, a energia acabou. E eu vim gravar esse episódio, fiz o esboço agora também no papel e vim gravar porque, graças a Deus, né, que pra gravar aqui eu não preciso de internet. E é muito estranho, gente, porque parece que tudo que você vai fazer exige internet. Tudo. Ou mesmo energia, né? Mas enfim, vamos otimizar o nosso tempo e vamos começar o episódio de hoje falando sobre uma mulher que é conhecida como a mãe de órfãos. Eu coloquei na última enquete sobre personalidade, que no caso foi a Frida Wingren, se vocês queriam que eu falasse sobre essa mulher que eu vou falar nesse episódio. E o resultado foi sim. Então vamos começar. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. E a mulher que nós estaremos falando hoje é Amy Carmichael. Confesso pra vocês que eu não sei a pronúncia correta, se é Carmichael ou se é Carmichael, mas eu falo Carmichael. Mas de qualquer forma eu vou deixar o nome dela aqui na descrição, nas fontes que eu usei do episódio. Mas a base mesmo de curiosidade, gente, antes de eu iniciar e adentrar a história dela, ela foi uma mulher que me marcou muito. Eu conheci ela através de um livro que eu li da Elizabeth Elliot, chamado Paixão e Pureza, que é um livro sensacional. E a Elizabeth, ela fala muito sobre a Amy durante o livro dela, cita muitos textos, e eu fui procurar. E quando eu fui procurar, eu me apaixonei pela história dessa mulher, fui impactada e ouso até dizer transformada também pela ousadia, realmente por quão inspirada e por quão direcionada pelo Espírito Santo ela era. E assim, eu até mesmo citei ela na minha redação do Enem, olha que surpresa, citei ela na minha redação do Enem e tirei uma nota muito boa, graças a Deus. Então, assim, isso é sobrenatural, isso é incrível de ver como que cristãos fazem a diferença no mundo. E eu citei ela justamente como um exemplo do contexto que o tema pedia. E vocês vão entender mais do que ela fez e por que ela foi tão importante assim, nesse contexto mesmo que a gente vai falar. E assim, outra coisa também é que a Amy Carmichael, ela não é muito conhecida, mas eu espero que esse episódio desperte em vocês e, por favor, se despertarem, compartilha com mais alguém, manda pra uma menina, manda pra uma mulher de Deus, para que ela também seja encorajada pela história dessa mulher. Mas eu espero que isso desperte em vocês o interesse de buscar conhecer mais sobre a vida e a história dela e de muitas outras pessoas que viveram uma vida assim, rendida aos pés do Senhor. Então, sem mais delongas, falando dela mesmo, a Amy, ela nasceu em 16 de dezembro de 1867. Ela nasceu na Irlanda, os pais dela eram presbiterianos, e algo que me marcou muito quando eu ouvi a história dela era de que ela nasceu com os olhos castanhos. E ela sempre queria, e ela orava mesmo a Deus, pedindo para que os olhos dela fossem azuis, para que ela dormisse e acordasse com os olhos azuis. Porque, né, muito provavelmente, era próprio daquela região ali da Europa, as pessoas terem olhos claros. E ela sentia mal por ter olhos castanhos. E ela não entendia o porquê, né? Por que Deus deu a ela olhos castanhos e não olhos claros. Mas isso vai ser compreendido por ela e por nós também, à frente da sua história. Mas enfim, então ela nasceu na Irlanda e ela conheceu a Cristo através de um colégio chamado Harrogate Girls College, se eu não me engano foi esse colégio, e ela teve uma experiência muito sobrenatural com Cristo, porque ela realmente conheceu a Jesus e passou a viver com ele. Mais precisamente no ano de 1889 ela se mudou para Belfast, que é uma outra cidade ali da Europa, ali perto, nessa mesma região em que ela tinha nascido. E nessa cidade não, né? Ela começou a trabalhar em Manchester, junto com trabalhadores de fábricas. Ela trabalhou entre esses trabalhadores, porque, de forma geral, eles viviam em umas condições muito precárias. E ela estava ali justamente para fazer a diferença e para ajudar essas pessoas de alguma forma. E isso já começou a despertar nela o interesse por missões, o interesse em se tornar uma missionária. E assim, é muito louco da gente ver
como que Deus usa os improváveis aos olhos humanos. Porque a Amy, ela sofria de uma doença chamada neuralgia, que causava muitas dores e fazia com que ela ficasse acamada. E mesmo assim, mesmo ela tendo esse diagnóstico, Deus usou ela em diferentes formas e de formas realmente sobrenaturais. E o que realmente a gente pode dizer que despertou o chamado dela, o chamado missionário dela, em que ela teve convicção de que ela era comissionada por Deus para fazer missões, a viver para isso, foi uma convenção de Keswick, em 1887, em que ela escutou o Hudson Taylor, inclusive também um missionário muito influente na Ásia. Ele foi, né, um missionário muito influente, e ela escutou ele falar sobre missões e tudo mais, e ela se sentiu impactada por isso, e daí veio a sua convicção de que ela realmente havia sido chamada por Deus a exercer esse ministério. Se vocês quiserem, eu posso também fazer um episódio sobre o Hudson. Se você dizer que sim, ou se você não quiser também, volta aqui embaixo na enquete, por favor. Após ter sido impactada, né, nessa convenção, então ela realmente se sentiu chamada a ir para a Ásia. E acredito que o primeiro país em que ela morou por 15 meses lá, foi o Japão. E tem uma experiência muito peculiar dela, que ela viveu no Japão, onde que ela estava pregando para uma mulher, e ela estava quase ganhando aquela mulher para Cristo, quando de repente a mulher questionou a Amy sobre as luvas em que ela estava usando, sabe? Tipo, nossa, que bonita, alguma coisa assim. Ela comentou sobre essas luvas. E isso realmente, tipo assim, desviou completamente o contexto da conversa e fez com que ela não ganhasse aquela alma para Cristo, fez com que ela não realmente não concluísse, né, o dizer sim a Cristo. E a partir desse momento, a gente vê que a Amy Carmichael, ela passa a realmente ter uma transformação no modo de ver a cultura. Então, ela, depois desse episódio, ela passa a vestir roupas peculiares da região em que ela vai ir, em que ela vai anunciar o evangelho. Então, ela passou a vestir roupas próprias, características da cultura japonesa, até porque as luvas, né, assim, a roupa em que ela estava quando ela foi interrogada por aquela mulher não era uma roupa própria do Japão, e foi isso justamente que chamou a atenção daquela mulher. E isso fez com que a Amy se atentasse mais a esses detalhes que também, com certeza, fazem a diferença quando a gente está falando de missões. Mas, 15 meses depois que ela estava no Japão, ela teve que voltar para a Inglaterra por motivos de doença, de saúde. E depois de ter voltado para a Inglaterra, ela não ficou lá. Ela voltou para a Ásia mais uma vez, mas agora ela foi para a Índia. E na Índia é onde a história dela completamente é desenvolvida, digamos assim. Ela viveu mais de 50 anos naquele lugar e ela construiu um legado no coração de muitas e muitas meninas e mulheres. E, na verdade, o que ela começou a fazer quando ela chegou lá, ela passou a acolher crianças e mulheres em estado de vulnerabilidade. E foi até essa parte que eu citei na minha redação do Enem. Porque ela foi uma mulher que ela fez diferença, ela foi influente na sociedade em que ela estava inserida. Então, ela salvava meninas da prostituição. Tinham meninas que eram forçadas a se prostituírem em templos. E ela resgatava as meninas dando abrigo, dando alimento. Então, ela realmente resgatou essas garotas, essas mulheres que estavam em perigo de vida, né? Ou melhor, em perigo de morte, né? E através desses trabalhos, elas tornaram tão influentes, esses trabalhos, esses projetos cresceram tanto, que ela fundou uma instituição chamada Dohnavur Fellowship. E ela está existente até hoje. Se você procurar, vou deixar o site aqui embaixo na descrição, mas se você entrar, você vê que está ativo até hoje com projetos em âmbitos de educação, saúde, em vários e vários âmbitos. Então, ela foi completamente movida pelo Espírito Santo mesmo, sabe? A criar isso, a desenvolver, a ser pioneira nesse caminho, né? A abrir o caminho nesse sentido. E ela fundou essa instituição que está permanente até hoje, existe até hoje, e continua exercendo um trabalho influente na Índia. Assim eu creio. E ela faleceu em 1951, aos 83 anos. Então a gente pode imaginar que grande parte da vida dela foi devotada a essas meninas, a essas crianças que estavam em situações de vulnerabilidade. Tanto que ela é chamada de mãe de órfãos, porque ela não teve filhos biológicos, né? Mas ela gerou muitos e muitos e muitos filhos e filhas espirituais, para a glória do nome do Senhor.
Então, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês sobre a história dessa mulher. Que você não se detenha apenas nesse episódio que é tão breve e tão sintetizado com relação à história dela, mas que você busque a estudar, a se aprofundar mesmo e ser impactado pela vida de Amy Carmichael. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Por favor, segue a gente no nosso Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição. E eu te aguardo no próximo episódio.